Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz 3 ensinamentos. Esses ensinamentos que nos fazem refletir sobre a nossa própria vida. A primeira coisa que Jesus fala, ele vai dizer e vai usar a imagem do grão de trigo. E ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra, não morre. Ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Aqui nós vemos essa realidade onde o grão, para que ele possa germinar, para que ele possa crescer, para que ele possa florescer e dar frutos, ele precisa morrer. Ele precisa se abrir a esta obra de transformação. E é justamente isso que nós precisamos também fazer. Porque se nós não formos capazes de nos mortificar, de morrer para a nossa vontade, para permitir com que Deus realize essa obra de transformação em nós continuaremos como o grão de trigo e não daremos fruto. Por isso que nós precisamos realmente, na nossa vida, sermos capazes de nos abrir a essa obra de conversão, porque onde não há conversão, nunca haverá frutos, nunca haverá expressão da vida cristã, porque a conversão é o primeiro sinal dessa mudança de vida, para que nós possamos morrer para a nossa vontade e viver para a vontade de Deus. O segundo ensinamento, Jesus ele vai dizer: quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Aqui nós temos algo que tem a ver com aquilo que é em nós um instinto, ou podemos dizer uma pulsão de sobrevivência, que muitas vezes nos gera medo, pode nos gerar um ímpeto irascível de luta, ou esse medo que vai nos levar à fuga. Por isso que Jesus Cristo ele vai falar sobre esse apegar-se a essa vida passageira. Porque se nós sabemos que a nossa vida nessa terra é passageira e que ninguém aqui nesta terra é eterno, nós estamos caminhando para a eternidade, mas não somos eternos nessa terra, nós um dia faremos a nossa passagem para a eternidade. Se nós temos consciência disso, nós precisamos realmente refletir sobre este ensinamento de Cristo, que nos leva a reconhecer essa vida passageira e nos leva a reconhecer que não vale a pena se apegar àquilo que é passageiro, mas o que é mais importante na nossa vida é se apegar àquele que é eterno. Por isso que nós vemos Jesus Cristo dizendo que aquele que se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta, ou seja, quem dá mais valor à vida eterna do que à vida temporal, esse vai conservar a sua vida, porque esses se permitem ser conduzidos por Deus, estes se permitem experimentar essa presença de Deus no seu cotidiano.
estes perdem a vida passageira para alcançar, para ganhar a vida eterna. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade, o desapego das coisas materiais. E por fim, no último e terceiro ensinamento, Jesus vai dizer: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Aqui Jesus ele está falando desse serviço, esse serviço de generosidade, onde nós nos abrimos totalmente para a presença de Deus na nossa vida, para sermos instrumentos, onde o próprio Espírito Santo, onde Cristo, através do Espírito Santo, em nós, vai realizando todas as coisas. Por isso que Jesus diz: se alguém me quer servir, siga-me. Porque para servir a Deus e ao próximo, nós precisamos estar no segmento. Depois ele diz: e onde eu estou estará também o meu servo. Ou seja, aonde ele está, estará aquele que o segue. Mas aonde também está aquele que segue, está presente Jesus Cristo. Porque nós somos esses sinais de Deus para o mundo. E depois, Jesus ele vai dizer: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Isso significa que nós precisamos cada vez mais aprender a servir. Mas veja que o Evangelho de hoje, ele nos traz esse itinerário. Primeiro, a conversão. Depois, o desapego. Para depois seguir. E nesse segmento, servir ao Senhor e à obra de salvação. Por isso nós precisamos buscar dia após dia, dar continuidade a esse processo de conversão. Precisamos também aprender, porque a conversão ela vai sempre nos levar a renunciar às coisas materiais, renunciar ao mundo, para que assim nós possamos realmente experimentar esse mistério de unidade, onde aonde Cristo está, nós estaremos, porque o seguimos, e aonde cada um de nós estivermos, Cristo também estará presente, porque Ele realiza todas as coisas através de nós. Por isso que é sempre muito importante e essencial na nossa vida aprendermos a coletar dos ensinamentos de Cristo aquilo que é essencial para a nossa vida de santidade, para a nossa vida cotidiana, para que possamos alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.